Uma das discussões que existem dentro da ufologia é quanto às intenções dos alienígenas que visitam o planeta Terra. Enquanto para alguns os extraterrestres estão aqui para nos dominar, para outros estes seres estão aqui para ajudar a humanidade. Mas a maioria dos ufólogos e entusiastas da ufologia que chegam a refletir sobre esta questão pensam que existem espécies extraterrestres com boas intenções e outras com más intenções. Porém, se analisarmos apenas a casuística ufológica, apenas os estudos baseados em evidências e relatos críveis, veremos que não existe o bem e nem o mal. Aliás, o próprio conceito de bem e mal já não é aplicável na nossa vida cotidiana. Não existem pessoas boas ou ruins, não existe o grande bem e o grande mal, e todas as pessoas e intenções em nosso cotidiano têm o seu lado bom e o seu lado ruim. Até porque o conceito de bem e mal pode variar. Afinal de contas, não há muito tempo atrás, não via-se problema, por exemplo, em escravizar pessoas. Isso não era considerado ruim, mas hoje em dia temos consciência suficiente para entender o quanto isso é errado e ruim, pois traz sofrimento para outras pessoas que nada tem a ver com isso. Então, diante disso, até o conceito de bom e ruim é relativo e não dá para ter um conceito universal. Dá apenas para considerar algo bom e algo ruim baseado na cultura atual, no pensamento atual. Diante disso, se analisarmos a casuística ufológica, podemos dizer que, de modo geral, os alienígenas que nos visitam não são ruins, se é que podemos dizer assim. Pois caso eles tivessem qualquer tipo de intenção de nos prejudicar, nos dominar, nos roubar ou escravizar, já teriam o feito. Suas naves possuem capacidades de voo que são quase mágicas para as nossas tecnologias atuais. Estes seres viajam o universo, algo que nossos cientistas consideram impossível. Então, sem dúvida nenhuma, podemos afirmar que caso eles realmente quisessem nos fazer mal, já teriam o feito. Lembre-se também de que estes seres estão há muitas décadas sobrevoando nossos céus, por isso tempo eles tiveram o suficiente para fazer qualquer coisa, caso assim quisessem. Da mesma forma, não podemos considerar que estes seres são bons e querem ajudar a humanidade, pois a civilização humana, desde que os relatos ufológicos existem, já passaram por inúmeras situações de crise, desde doenças, guerras e outras coisas, e simplesmente nunca houve uma intervenção real para tentar impedir ou ajudar em nada disso. Por isso, na minha visão, estes seres têm os seus próprios objetivos, que não incluem necessariamente nos prejudicar, tampouco nos ajudar. A própria casuística ufológica nos mostra casos em que estes seres têm atitudes benevolentes e de ajuda ao ser humano, mas em outras parecem ser um pouco mais agressivos, algo que vemos em nós mesmos, os humanos. Afinal de contas, ninguém, nem eu e nem você, somos pura bondade ou pura maldade. Somos um misto de coisas e sentimentos, e nossos objetivos e situações por vezes moldam nosso comportamento. Quem também concorda parcialmente com isso é Richard Haynes, que é ex-cientista sênior da NASA e que hoje é cientista-chefe do NARCAP, que é uma organização que investiga, documenta e analisa a segurança na aviação e incidentes de OVNIs desde 1999. Richard já analisou mais de 3.000 avistamentos de OVNIs de pilotos e diz que estes seres não são agressivos. Como exemplo, Richard usa casos em que os OVNIs desativaram o armamento de caças que o perseguiam. Também há relatos de OVNIs que evitam propositalmente colisões com aeronaves e também, segundo Richard, na esmagadora maioria das vezes, estes OVNIs possuem comportamento que demonstra curiosidade e não agressividade. Richard também diz que em mais de 50% dos casos são os OVNIs que se aproximam dos aviões, e não o contrário. O que é mais interessante também na fala de Richard é que ele é apenas mais um entre tantas autoridades e ex-autoridades que falam abertamente sobre o fenômeno ufológico, demonstrando que o governo sabe a provável origem destes OVNIs. E análises como esta de Richard enriquecem muito a pesquisa ufológica, pois isso nos dá uma visão global das coisas e facilita a fazer reflexões e criar hipóteses mais pautadas na realidade. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder, clicando em seja membro e me siga lá no Instagram.